as mulheres, na geriatria não é diferente, e a gente sabe até pelo nosso público, né, de perguntas aqui, eminentemente um público na sua maioria feminino, quando a gente fala da mulher idosa, ela realmente, a geriatria, ela tem cuidados específicos para esse público em que elas devem estar atentas? Sem dúvida, Alexandre, a mulher idosa, lembremos que as mulheres são a maior parte da população Sim. e são as que vivem mais. Então elas são mais longe. Existe uma feminização do envelhecimento. Então as mulheres, tem que mandar um beijão aqui para meu filhão Heitor, que está aqui na live. Beijo, filho, papai te ama, você e Pedro. Bom, então elas têm uma quantidade, existem quantidades maior número de mulheres, inclusive na faixa etária acima de 60 anos. E existem algumas doenças, o cuidado é diferenciado na mulher idosa em algumas doenças, como por exemplo, vou começar pelos ossos. A mulher tem o osso mais fraco, o osso com risco maior de quebrar. Quando ela envelhece, a densidade óssea vai diminuindo, começa a diminuir muito mais rápido do que o homem. E ela tem um risco maior de fraturar, de ter osteoporose, em virtude dos hormônios femininos que declinam a partir da menopausa. E Então, ele é mais rápido, doutor, esse declínio hormonal na mulher? assim, a mulher, os hormônios femininos, o marco do Sim, climatério. ela O já tem uma homem, demarcação disso. já, isso aí tem uma vida útil, né? Uhum. Os ovários, Sim. a produção de óvulos e de hormônios, e esses hormônios caem no climatério. O homem, ele pode ou não diminuir essa quantidade de hormônios, mas em idades bem mais avançadas, 70, 80 anos, famosa andropausa masculina, mas não é todo homem não. Mas a mulher, toda mulher, ela tem uma diminuição, umas com mais sintomas, outros com menos sintomas. E Sim. isso faz com que o osso, esse hormônio, ele é fundamental, o estrógeno, para que o osso fique mais denso, mais duro. E o contrário é verdade também, ou seja, na medida que o estrógeno, o hormônio feminino, diminui com a menopausa, o osso da mulher tende a ter mais vulnerabilidade, ele tende a entrar num processo de desmineralização. Algumas mais rapidamente, aquelas que são mais suscetíveis, como por exemplo, baixo peso, menopausa precoce, mulheres que tomam medicamentos como corticoides, mulheres que têm doenças como artrite reumatoide, mulher tabagista. Então, se elas tiverem esses fatores de risco, elas tendem a ter um risco maior de osteoporose. Então, rastrear a osteoporose é fundamental na mulher idosa logo aos 60, 65 anos. Porque ela tem o osso dela tende a ser mais fraco, ela tem um risco maior de quebrar por causa dos hormônios femininos. E aí a gente começa a rastrear através de medidas, né? E hoje existe um instrumento que não depende só da densitometria, o Frax, que a gente faz um cálculozinho e estima o risco de fratura, mas a gente pode dar o diagnóstico de osteoporose com a densitometria óssea, um exame, uma espécie de um raio-x diferente, até mesmo o raio-x tóraco-lombar, se a gente vir alguma alteração na vértebra, uma microfratura osteoporótica, a gente pode dar o diagnóstico, mas a gente rastreia, busca, pesquisa a osteoporose em mulheres. E em homens a gente só pesquisa a partir de 70 anos, por exemplo. Então é uma doença mais específica das mulheres. E a questão, Alexandre, é que a osteoporose não dá sintoma. Ninguém sente nada porque seu oco está ficando menos rígido, menos, só sente quando fratura, né? E aí uma pergunta que eu acho que chega muito no consultório. Tem cura? Tem, sim. A osteoporose ela tem tratamento. Você reverte Tá. essa desmineralização, começando a evitar a reabsorção óssea, ou seja, o organismo, você inverte, ao invés de estar desmineralizando, ou seja, ficando mais oco, você freia esse processo e consegue, às vezes, até reverter. Logicamente que existem algumas nuances, não tem osteoporose causada por problemas outros, osteoporose secundária, né? Tem que diferenciar se não é alguma alteração da doença renal crônica, mas aquela osteoporose primária, pós-menopáusica, ela tem sim tratamento e, fundamentalmente, como eu disse, ela não dá sintoma, mas você tem que, o osso estando fraco,
quando o idoso vem a cair ou sofrer algum trauma, ele quebra mais, ele fratura mais. Então a osteoporose é uma doença que tem que ser rastreada na mulher com fatores de risco, né, logo depois da menopausa, mas fundamentalmente nas mulheres acima de 60, 65 anos. Vai depender do país, vai depender do protocolo do Ministério da Saúde, se é um protocolo de uma sociedade X, de uma sociedade Y, mas a partir de 60 recomenda-se, 65 anos recomenda-se rastrear a osteoporose. Uma outra doença que também é comum nas mulheres, aliás, é mais comum nas mulheres, são as doenças na tireoide. Então, as mulheres quando envelhecem, elas tendem, as mulheres elas têm mais doenças na tireoide, principalmente as doenças relacionadas a hormônios da tireoide, tanto a pouca produção do hormônio, o hipotireoidismo, como o hipertireoidismo. Então, pacientes de acima de 60 anos, mulher, a gente sempre está dosando o TSH, dosando o hormônio tireoidiano, porque a mulher tem mais risco de hipotireoidismo do que o homem. Então, é uma doença assim, mais prevalente, no homem existe, mais prevalente na mulher, mas que a mulher tem que estar atenta. Elas também têm mais nódulos, né, na tireoide, na maioria das vezes benignos, né, nódulos que não vão causar nenhum problema, mas doenças da tireoide elas têm que ser pensadas, têm que ser no check-up da mulher idosa, é uma coisa que a gente idosa, o hormônio da tireoide, é o hormônio tireoidiano, e uma coisa que a gente rastreia, pesquisa, sinais de osteoporose. Além dessas duas doenças que eu trouxe para simbolizar o mês de março, a gente tem que estar atento àquelas doenças que são ginecológicas, né? A prevenção do câncer de mama, anualmente fazer a mamografia. Mulheres idosas, elas têm uma agressividade do câncer de mama menor do que a mulher jovem, mas se ela tem estimativa de vida, você pode pedir a mamografia, se ela tem perspectiva, tem 70 anos, mas é aquela idosa enxuta, inteira, que você sabe que vai viver até 90, vale a pena você sim rastrear, porque alguns protocolos dizem, não, até só pede mamografia até tantos anos. Isso assim, é até um assinte a uma pessoa que vai viver 90 anos. É uma média, vale a pena, você tem que individualizar se vale a pena ou não. Então, mamografia tem que ser feito. Os exames de prevenção ginecológica, preventivo ginecológico, existe um protocolo do Ministério da Saúde, uma recomendação, que a mulher até certa idade vale a pena ainda fazer a prevenção do câncer de colo uterino, e isso a gente obedece, né? Não adianta também você ficar fazendo Papa Nicolau numa idosa de 90 anos com pouca estimativa de vida, mas sempre individualizar. Então, tem que ter esses cuidados dessas doenças, mas a mulher idosa precisa também estar atenta, Alexandre, além da fratura, além das doenças na tireoide, além das doenças ginecológicas, câncer ginecológico, como câncer de colo, como câncer de mama, a mulher idosa tem que estar atenta no envelhecimento urogenital. O que é que eu estou querendo dizer? Quando a mulher envelhece, ela perde hormônios e a vagina ela fica mais ressecada. Então ela pode ter incontinência urinária porque tem pouco estrógeno ali. O que é isso? Ela perde xixi, ela quando vai no banheiro, ela tem que ir naquela urgência. Na esteira disso, pode surgir a infecção urinária? É um fator de risco para infecção. A mulher que tem incontinência urinária, ela tem mais risco de infecção urinária. Na verdade, a mulher ela tem um risco maior de infecção urinária porque a uretra dela é menor. A bactéria chega na bexiga muito mais fácil, porque o homem tem o pênis, a distância é muito maior. Então, infecção urinária é uma doença mais prevalente em mulher. Então, mulher tem que ingerir, tem que ter o rigor maior na ingestão de líquidos, um rigor maior na higiene íntima, ficar atenta, principalmente aquela mulher que tem incontinência urinária, porque teve mais partos, ela tem uma incontinência urinária porque é múltipla, ou porque ela tem essa baixa do estrógeno e ela perde xixi, que ela tem que tratar isso para evitar infecções urinárias de repetição. E aquelas idosas mais dependentes, que são acamadas, como eu falei, a uretra é menor, ela tem um risco maior de ter a infecção. Então, hidratar bem, fazer higiene correta, higiene íntima, mulheres idosas que têm Alzheimer, às vezes a higiene é comprometida.
Ela, ao invés de limpar após evacuar, ela, assim, sem contaminar a vagina, ela limpa no sentido contrário e pode contaminar a vagina. E aí ela fica fazendo infecção urinária de repetição porque o cuidador não observou ou ainda não sabe acha que está com condições de limpar. Então, a mulher idosa, Eu vou deixando ela à vontade. ela sabe e na verdade ela não está mais sabendo fazer a higiene íntima. Eles perdem essa habilidade. Então, tá atento também com infecção urinária à mulher. Lembrar que infecção urinária muitas vezes não dá o sintoma. Não fica. Bem silenciosa. Ela é silenciosa, ela pode apresentar uma confusão mental, o paciente ficar sonolento, ou ficar muito agitado. Quando dá febre, já é um mau sinal, é um sinal de que ela já quando avançou vem a muito. febre, provavelmente já tem alguns dias instalada. Eu sempre digo que a febre do idoso é o delírio, né? Eu sempre digo aos pacientes também, aos alunos. Quando o idoso entra em confusão mental, é a febre dele. Pode ser uma infecção, até que se prova o contrário. A infecção urinária muitas vezes se apresenta com o paciente delirando. E às vezes pode ser tarde, a gente tratar tardiamente e perder o paciente ou demorar que ele se reabilite. Então, beleza, 3421-2270, ouvinte pergunta, já estou aqui com meus 61 anos, ela diz, ainda estou com bom tônus muscular, mas a sarcopenia, né, que é essa perda progressiva da massa muscular, ela pode atingir a mulher mais fortemente, mais imediatamente? A mulher ela tem uma quantidade de gordura proporcionalmente, um pouco maior e uma quantidade de músculo um pouco menor, proporcionalmente. Isso aí é biológico, né? Isso é biológico. E quando a gente envelhece, a gente tende a perder algumas fibras musculares, principalmente as fibras de potência. A gente tende a perder isso naturalmente, fisiologicamente. Agora, isso pode ser acelerado, essa perda muscular, dependendo de alguns fatores. O nutricional, paciente que tem uma dificuldade de ingerir principalmente proteínas, tem uma dieta mal formulada, ele tem um risco de sarcopenia, multimorbidades, paciente com diabetes, pacientes que têm doenças no coração, doenças reumatológicas, osteoartrose, eles têm um risco maior de ter mais perda muscular, porque a imobilidade é o principal, a pouca atividade é o principal inimigo do músculo. Quanto menos você se movimenta, mais você tende a perder músculo. Então, idosos com dor, joelho, seja com dor na coluna, no quadril, idosos que têm diabetes, têm a neuropatia, a própria diabetes facilita a sarcopenia e a sarcopenia piora o diabetes. Lembrar que sarcopenia é perda de massa, perda de carne. Isso. Os músculos vão se perdendo. Na mulher, como eu falei, ela tem uma quantidade menor proporcionalmente, e se ela tiver doenças, como eu falei, diabetes, doenças cardíacas, má nutrição, e ela for limitada para se movimentar, ou for sedentária mesmo, ela tende a perder massa muscular com mais rapidez. E músculo em idoso é vida. Músculo em idoso é evitar queda. Músculo em idoso é memória. Essa semana passada, publicaram um estudo que a musculação ela tem um papel preponderante na prevenção dos déficits de memória. Músculo e memória têm uma relação importante. Músculo e osso têm uma relação importante. Quanto mais músculo você tem, menos risco de fratura você tem. Existe uma entidade chamada osteosarcopenia, quando você tem osteoporose, o osso fraco e o músculo fraco também, pouco músculo. Então, não é uma combinação muito boa, é uma combinação terrível, né? Não é muito boa. Bem ruim. Então, a mulher com 61 anos, ela tem que entender que ela tem que se alimentar bem, ou seja, tem uma quantidade de proteínas, inclusive um pouco maior. Os processos hormonais já vão dificultando a vida dela? Facilitando também. Os hormônios diferenciam bem o envelhecimento masculino e o envelhecimento feminino nesse aspecto muscular. Então, ela tem que se alimentar bem, um aporte de proteínas adequado e fazer atividade física. Fazer atividade física, logicamente, qualquer atividade física é bem-vinda, mas principalmente uma atividade física que tenha trabalho de força e hipertrofia, ou seja, aquela atividade física contra-resistida. Não adianta só caminhar, é importante caminhar, então tem que caminhar e fazer academia, fazer pilates, fazer algum funcional, alguma coisa que faça o músculo ser estimulado através de exercícios de força, exercícios resistidos. E isso
Não é o doutor Belize que está dizendo, isso é a ciência que demonstrou que exercício resistido, associado a exercício aeróbico com a suplementação proteica, protege seu músculo, diminui a velocidade com que você perde massa muscular, ou se você já está com essa perda, você pode até reverter. Tratar a sarcopenia, tratar a perda de massa muscular, tem esse tripé, mais ou menos, de uma dieta rica em proteínas, atividade física resistida e controle das doenças crônicas, aquelas doenças que o paciente, porventura, traga até essa idade. Bom, deixa eu trazer a última pergunta na participação do Dr. Belize, a nossa paciente, acho que ela está usando o medicamento aí que é anti-inflamatório, o aceclofenaco. Mas ela está perguntando, Dr. Belize, se ele tem corticoide. Não. O aceclofenac, ele é um anti-inflamatório. Ele é do tipo o quê? Do diclofenac? Diclofenac, nimesulida, tenoxicam, meloxicam. Ela é um anti-inflamatório, mas mesmo não sendo corticoide, anti-inflamatório. Atentar bem. Anti-inflamatório e idoso não combinam muito. A não ser que seja ali prescrito pelo médico, o médico tem que ter muita atenção. Ela falou que pouco tempo, 100 miligramas, é o de 100 miligramas. Independente da dose. Sim, isso aí anti-inflamatório não é uma opção para se automedicar. A gente, quando envelhece, perde função renal. Ou seja, o seu rim vai diminuindo a capacidade que ele tem de filtrar o sangue e outras funções que o rim tem. Se você usa um anti-inflamatório, você está agredindo o rim. Então você pode fazer uma insuficiência renal. Mas é para minha dor de joelho. Vai aliviar a dor de joelho se você tomar muito tempo, sem que o médico monitore, você alivia a dor de joelho, mas vai ter que ficar fazendo hemodiálise. Perde o rim. É tóxico para o rim você usar anti-inflamatório. Tem que ser usado com supervisão médica, prescrição médica. Não é recomendado sair por aí. Doutor, mas foi o médico que passou. Certo, ele passou. Por quanto porque tempo? Ele sabe quanto o seu rim aguenta. Né? A gente não prescreve anti-inflamatório? Prescreve. Mas com o rigor que o idoso tem que ter na vigilância. Passou o período da dosagem, eu continuei com a caixa e fui tomando. Fui tomando. Deu a dor, fui tomando. Daqui a pouco faz um exame. Tá lá o rim dele comprometido por anti-inflamatórios. Anti-inflamatório também é irritante para o estômago. Se tem uma coisa que causa hemorragia, úlcera, dor no estômago, chama-se remédio para osso, principalmente os anti-inflamatórios, como o aceclofenaco que ela falou. Então, tenha cuidado quando tem alguns anti-inflamatórios que eles não agridem o estômago. Mas por que é que todo mundo tem medo do corticoide? Mas eles são restritos com receita. E por que o pessoal é meio cismado com corticoide, né? Rapaz, Minha mãe, quando a gente era pequeno, não deixava tomar remédio que tivesse corticoide, não. Rapaz, o corticoide, ele é um remédio maravilhoso para medicina, para o médico, para tratar algumas doenças, mas ele é terrível para o paciente tentar saber usar, certo? Então, é terrível para o paciente. Por quê? O corticoide, ele é um potente anti-inflamatório, ele trata doenças autoimunes como lúpus, ele trata como artrite reumatoide, ele foi usado na Covid, salvou muita gente, ele é um excelente remédio para tratar, desde que na dose adequada, pelo tempo adequado. Então, salva muita vida corticoide. Qual o problema do corticoide? O corticoide, quando ele é feito numa dose inadequada por um tempo inadequado, ele tem seus efeitos adversos e não são efeitos adversos simples. Ele aumenta a glicose, ele dá diabetes. Corticoide por muito tempo ele engorda, ele incha. É a história do inchaço, né? É hormônio, corticoide é hormônio, ele aumenta cortisol. Ele dá hemorragia digestiva, ele coloca o rim para entrar em falência. Então, corticoide, quem tem que... o paciente, quando for usar, tem que ser do jeito que o médico passou. Nem um dia mais, nem um dia menos, nem 1 miligrama mais, nem 1 miligrama menos. Porque às vezes ele começa a tomar... É uma maravilha. Quem tem um processo inflamatório numa articulação, numa junta, tomou um corticoide, ele vai dizer, pronto. Minha vida mudou esse remédio. 2 dias ele tá legal. Quando voltar a dor, ele vai querer tomar o quê? Corticoide. Inclusive, tem algumas substâncias por aí que são vendidas. Muita gente sabe o que é que eu estou falando. Diz, toma de 3 em 3 dias, essas substâncias têm corticoide. Eu tenho pegado quase que todo mês um paciente tomando esse tal de não sei o que diz que é bom para os ossos e tem corticoide. O paciente faz todos os sintomas de uma síndrome de Cushing. Ele fica inchado, perde função renal,
diabetes, sobe pressão, aquele rosto mesmo de quem está tomando corticoide. Meio abolachado, como diz o povo. Corticoide, deixe que o médico prescreve. Não invente de estar tomando prednisona, dexametasona, essas outras coisas, porque eles são milagrosos ali no primeiro e segundo dia, mas a longo prazo eles podem trazer problemas. E o último questão, eu falei do anti-inflamatório. Tóxico para o rim, tóxico para o estômago, tóxico para o coração. Anti-inflamatório descompensa insuficiência cardíaca, anti-inflamatório aumenta a pressão, anti-inflamatório tem que ser feito com moderação e prescrito pelo médico. Não estou aqui querendo dizer que só o médico sabe. Não, mas assim, o ato médico, a responsabilidade é nossa. Quem assina o atestado de óbito é o médico. Quando o paciente complica, vamos para o médico. Então, não vá na cabeça de vizinho, de não sei quem, que tomou um remédio e vai servir para você. Porque minha irmã tomou e ficou legal. Principalmente, eu não tenho essa arrogância de achar que sei mais do que ninguém ou sei menos do que ninguém. Eu jamais. Sou uma pessoa extremamente tranquila, sei meu lugar no mundo, mas minha função aqui é orientar. Não estou aqui dando aula. Quando eu estou dando aula para meus alunos, o nível técnico das palavras é bem diferente. Estou tentando orientar aquela pessoa que está em casa e ajudar, né? Na verdade, facilitar. O principal objetivo é esse, né, doutor Beleza? É que as pessoas não busquem a automedicação como a salvação de todas as doenças. Não suspenda também. Se está tomando, foi um médico que passou, é porque ele sabe a dose. Não, porque minha vizinha disse que tomar um chá assim agora, é bem melhor. É complicado. Não, calma, gente, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, principalmente nessa parte de anti-inflamatórios, corticoide, tem que ser muito bem supervisionado. As consequências são terríveis. A hemorragia digestiva, o paciente vai para UTI. Insuficiência renal, fica fazendo diálise. Uma arritmia cardíaca, o paciente pode morrer. Né? Então, anti-inflamatório, corticoide, essas coisas, só quando o médico passar, na dose que ele passar, no tempo que ele passar. E não repita, porque às vezes eles tomam, fazem 5 dias, mas o doutor fez naquele tempo, eu vou repetir. Vou repetir. Eu tô lá, tinha 10 comprimidos, sobrou 5, tomei 5. Nessa época ele já está tomando outros remédios e aí a vaca vai pro brejo.